Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Eu sou um obeso em recuperação, eu cheguei a pesar 145 quilos já como cardiologista e aí com várias crises nessa época. Eu optei pela cirurgia bariátrica, o esporte entrou na minha vida e eu perdi 65 quilos até completar o Ironman Brasil, a maior prova de triatlo que se pode fazer em um dia. E essa jornada, esse caminho que eu percorri, me fez criar esse canal Transpire e Transforme, onde nós falamos sobre motivação, sobre cardiologia, prevenção cardiovascular, saúde e bem-estar e um estilo de vida adequado. Tá legal? Se você acredita que o nosso conteúdo ele é relevante para você, para alguém da sua família, eu peço que você o compartilhe. Se inscreva no canal, ative as notificações, não perca nada do que falamos por aqui. Aqui o assunto ele está separado em algumas áreas. Nós temos a playlist do Papo de Cardiologista, onde eu falo sobre esses assuntos relacionados principalmente à cardiologia, saúde e bem-estar. Nós temos as histórias de transformação, que são relatos de pessoas que usaram o esporte como ferramenta para superar alguma situação da vida ou alguma doença. E nós temos ali o Bora Transformar, que é o nosso papo com um especialista da área de saúde ou não, falando também sobre temas referentes a esses assuntos. Tá legal? Acompanhe também o Transpire e Transforme lá no Instagram, nós temos um perfil lá que é bastante ativo e tem um conteúdo diferenciado por lá. Lá eu falo um pouquinho das pílulas preventivas, são uma dose de motivação aí para o seu dia, para a sua semana. Temos alguns desafios, tem os 2 minutos de coração, tem postagens diariamente lá, então você pode também ter o contato ali com o nosso perfil no Instagram, tá legal? Temos também a nossa página no Facebook, temos também o Transpire e Transforme Podcast. Até que nós tenhamos um conteúdo exclusivo, né, direcionado para a produção de podcasts, você pode acompanhar o nosso conteúdo aqui do YouTube de uma forma mais prática e mais tranquila, né, fazendo a sua atividade física ali com o seu fone e tal. Então você pode também acompanhar o nosso conteúdo lá no Spotify, no Transpire e Transforme Podcast. Tá legal? Bom, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre risco cardiovascular. 5 coisas que você deve se lembrar, que você não pode esquecer, para caso você tenha uma doença cardíaca e não souber. Então, o que você precisa saber se você vai praticar uma atividade física e por acaso tem uma doença cardíaca e não sabe? Bom, a principal causa de morte súbita nas academias é por doença cardíaca. Tá? Os relatos, eu não vou dizer que eles são cada vez mais comuns, mas eles não são tão raros assim. Vira e mexe, a gente acaba ouvindo uma notícia ou outra por aí de que uma pessoa teve uma morte súbita na academia ou praticando alguma atividade física no ambiente externo. Então, muitas dessas pessoas, a gente costuma até dizer que raramente o peru morre na véspera, né? Quer dizer, existe alguma condição cardíaca não diagnosticada que foi a causa dessa morte. E na grande maioria dos casos ela é identificável e prevenível. Então é uma morte que rarissimamente é uma fatalidade. Existem alguns casos de doenças que são primárias, principalmente do sistema elétrico do coração, que podem desencadear alguma arritmia e uma parada cardíaca e uma morte trágica. Mas na grande maioria das vezes há um substrato estrutural de doença cardíaca que poderia ter sido diagnosticada e aquela vida poderia ser salva. Então, para que não aconteça nenhuma tragédia, né, pelo amor de Deus, mas que pelo menos possamos diminuir o risco cardiovascular, aí nós temos que dar um toque para que você se lembre dessas dicas. A primeira é: faça um check-up cardiovascular antes de começar uma atividade física planejada, seja em qualquer idade. Os eventos cardiovasculares nas pessoas jovens, eles estão relacionados a condições congênitas, a alterações principalmente ligadas a fatores genéticos que levam modificações estruturais no coração e que podem ser graves.
Então, mesmo indivíduos jovens, principalmente se há casos de doenças do músculo do coração, como a cardiopatia hipertrófica, como algumas arritmias, né? Doenças como se a pessoa tem marca-passo. Então, se existe alguma dessas doenças do músculo do coração, arritmias, doença coronária, insuficiência cardíaca, a avaliação dessas pessoas é mandatória em qualquer idade. As pessoas de mais idade, principalmente acima dos 40 anos, já podem ter eventos relacionados a doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, não é? Síndrome metabólica, obesidade. Então, para essas pessoas é quase que obrigatório uma avaliação cardiológica antes de começar um programa de atividades físicas, tá legal? Então, faça o seu check-up independente da idade. Lembre-se disso. Pessoas jovens, doenças ligadas a anormalidades coronárias e doenças congênitas, malformações não diagnosticadas, e pessoas de mais idade, doenças crônicas, certo? Então, fica com esse conceito. Segundo, presta atenção no seu corpo. Se por acaso, durante a prática de atividade física, você tiver algum sintoma, como dor no peito, cansaço, falta de ar, tontura, desmaio, palpitação e principalmente se esses sintomas são desproporcionais ao esforço realizado, por exemplo, a pessoa vai subir um lance de escada ou fazer um exercício leve e de repente fica ofegante. Poxa, isso não está certo, não é? Uma reação desproporcional ao esforço realizado. Ou se você percebe que houve uma perda de capacidade funcional relativamente repentina. Quer dizer, poxa, na semana passada ou até há um mês atrás, eu conseguia fazer esse exercício, agora já não consigo mais, eu fico cansado. Então isso foi comum na época pós-Covid, não é? Na época da pandemia era muito comum, mas aí você tinha uma doença específica que conseguia ser relacionada, não é? Então as pessoas que estavam no processo de reabilitação da Covid e tal, às vezes referiam isso, né? Quando a gente reintroduzir essas pessoas na atividade física, ela fala, puxa, eu me lembro da época que eu não tinha nada, hoje eu não consigo fazer muita coisa, mas enfim, está caminhando dentro do processo de reabilitação. Mas às vezes a pessoa nunca fez nenhum tipo de diagnóstico, nunca teve nenhum tipo de doença e percebe isso. Falei, poxa, mas antes eu jogava bola, brincava com meu filho, eu não tinha nada e agora para fazer esse mesmo esforço eu já começo a ficar cansado, com falta de ar, é algum sinal de que pode não ter alguma coisa certa. Então o nosso corpo ele vai nos transmitindo sinais, não é? Como eu disse, aí o peru não vai morrer na véspera ali. Tem alguma condição que vai sinalizar de que algo não está bem. Então, obviamente, para a gente evitar o mais grave, a gente deve procurar uma assistência médica antes. Tá legal? Terceiro ponto, qual é a idade a partir do qual eu tenho realmente que fazer um check-up? As diretrizes nacionais e internacionais, elas nos falam a partir dos 35 anos. Então, uma pessoa que vai iniciar uma atividade física regular, programada e na maior parte da semana, ela deve passar a partir dos 35 anos por uma avaliação cardiológica anual, não é? E também por uma avaliação clínica, né? E aí o cardiologista vai perguntar sobre todos esses sinais, sintomas, hábitos de vida, antecedentes pessoais, sobre uso de medicação, não é? Então tudo isso está inserido também dentro da avaliação, quer dizer, uma história clínica fundamental e também alguns exames. Dentro da avaliação clínica, os cardiologistas utilizam um score de risco global, não é? Que vai levar em consideração sexo, idade, colesterol total, colesterol HDL, pressão arterial, fumo, diabetes. Então, com essas variáveis, a gente consegue estratificar os indivíduos em baixo, moderado, alto e muito alto risco de ter algum evento cardiovascular. Isso serve tanto para um diagnóstico inicial quanto para segmento. Então, se a pessoa fumava e estava com diabetes descontrolado e muito obesa, ela é estratificada como uma pessoa de muito alto risco. Mas essa pessoa, no decorrer do tratamento, ela abandona o tabagismo, ela perde peso, o colesterol passa a ficar controlado, a pressão arterial passa a ficar controlada. Então, aí esse score ele vai diminuindo. Então, a gente utiliza esse score. Ele serve tanto para diagnóstico inicial, como também para o segmento evolutivo do paciente. Isso é muito útil, uma ferramenta bastante útil, certo? Um outro ponto é,
quais são os exames mais comuns que são realizados dentro de uma avaliação cardiológica. Uma avaliação clínica muito bem feita e um eletrocardiograma, eles vão resolver 80% dos problemas. Mas, para a gente ter uma avaliação ainda mais completa e poder liberar o paciente para a prática de atividades físicas com mais segurança, nós lançamos mão de outros exames como o teste ergométrico e o ecocardiograma. Aí, com segurança, nós estaremos aí com mais de 99% dos problemas resolvidos. Mas, se houver alguma anormalidade nesses exames, o cardiologista, nós vamos prosseguir com a investigação e aí podem ser feitos outros exames, como exames de medicina nuclear, tomografia, ressonância magnética e até mesmo cateterismo para diagnosticar alguma alteração que porventura tenha sido sinalizada em alguns dos exames anteriores. Uma última questão, o quinto ponto. Eu já tive um problema de saúde diagnosticado. Já passei por um procedimento de angioplastia, já passei por um procedimento de cirurgia de revascularização do miocárdio, já tive um AVC que não produziu grande sequela. Eu posso praticar atividade física sem dúvida nenhuma. Atividade física no contexto das pessoas que já são doentes, ela é fundamental na questão do controle evolutivo da doença e também na reabilitação. Então podem ser praticados exercícios tanto aeróbicos, exercícios de força, exercícios de flexibilidade e alongamento. Então todos esses exercícios podem ser praticados. Existem muitas pessoas que, mesmo depois de terem tido um evento e ter passado por um procedimento médico, praticam corrida de rua, fazem maratona, fazem provas de ciclismo, nadam. Então, o fato da pessoa já ter passado por um procedimento não é impeditivo de maneira nenhuma de praticar alguma modalidade esportiva. O fato, e existe uma coisa que nós precisamos ter em mente, para esses pacientes a liberação ela é bastante mais complexa, ela é muito mais complexa. E ela tem que levar em consideração o estado funcional, quer dizer, se a pessoa tem a capacidade para desempenhar atividades esportivas, a função cardíaca também, no caso, ela deve ser bem determinada, o aparecimento de sintomas, se a pessoa está sintomática, provavelmente não é a hora, a gente cuida primeiro para depois liberar, e para isso também deve ser feito um ajuste de medicações que seja adequado para o controle não só da doença cardíaca, mas também de todas as outras comorbidades. A atividade física, principalmente, ela é a melhor pílula não farmacológica para o controle de várias doenças e ela deve ser usada, sem dúvida nenhuma, mesmo para aqueles pacientes que já possuem algum tipo de comorbidade. Tá legal? Muito bem, eu agradeço demais por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Curta também o perfil Transpire e Transforme nas nossas outras redes. Valeu mesmo, obrigado, até mais.